palmas glorificam o nome do Rei Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Sem mais demora, vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Honras e glórias damos ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Louvado seja Deus. Aleluia. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Alguém da procura, diga: espere por mim. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração. Escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos, as minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Somente mais um versículo, que é o 19, diz: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel. Aleluia. Somente até aqui, e no demais o Senhor vai estar falando conosco por intermédio da palavra. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua santa palavra, Jesus, foi lida. Grande Deus, a tua santa palavra, Pai, foi lida neste momento diante da tua igreja. Senhor, usa-me em tuas mãos neste momento conforme a tua vontade. Fala, meu Deus, com a tua igreja, pela tua misericórdia, Senhor, porque necessitamos aprender de ti. Reconheço, meu Pai, que nada sou. Digna não sou, meu Pai, mas é pela tua misericórdia, meu Deus, por cada alma que se faz presente aqui para aprender de ti nesta noite, eu lhe imploro, meu Pai, usa a minha fraca pessoa para a honra, glória e louvor do teu santo nome, que o Senhor cresça e eu diminua. Amém. Pode se assentar e mais palmas glorificam o nome do Rei Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Essa leitura que nós fizemos, que encontra-se registrado aqui no livro de 2 Crônicas, trata-se do Senhor, aleluia, Jesus falando a Salomão, o próprio Deus se revelando a Salomão, porque nós sabemos que este homem foi escolhido, aleluia, Jesus, para uma grande obra. Nós sabemos que seu pai Davi foi um homem cheio do Espírito Santo
e que desejou executar este trabalho, levantar um templo de adoração para o Senhor. Porém, o Senhor escolheu o teu filho, Salomão, para sim executar, aleluia. E Davi projetou tudo, conversou com teu filho, deu instruções, mas porém foi passado a Salomão a responsabilidade de levantar um templo, aleluia, Jesus, para adoração e invocação do nome do Senhor. E nós vemos aqui o Senhor falando, aleluia, a Salomão, a tua perfeita vontade. Nós vemos o Senhor direcionando, aleluia, Jesus, a Salomão, para que Salomão pudesse sempre ter a certeza da tua presença gloriosa em tua vida e também naquele lugar. Porque não era simplesmente, aleluia, levantar um templo, construir um templo, né, uma igreja, vamos dizer assim, e após isso estar de qualquer maneira e fazer conforme o que ele bem entendesse, não. Mas o Senhor deixou bem claro para Salomão que havia regras, que havia limites, que havia mandamentos, e que a presença do Senhor somente seria confirmada em tua vida se assim ele sempre estivesse disposto a obedecer. Se assim ele fizesse o compromisso, aleluia, de não fazer a tua própria vontade, mas ali colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Nós vemos que por diversas vezes Salomão recebeu essas instruções, porque antes mesmo do Senhor se manifestar a ele, o Senhor já tinha usado até a boca do teu pai, falando para ele ser homem, ser corajoso, tenha compromisso, tenha fidelidade com o Senhor, tenha propósito. Então nós vemos que o rei Davi, ele deu as instruções para teu filho, conforme ele tinha aprendido do Senhor, para que as promessas do Senhor fossem confirmadas em tua vida. Nós estamos falando de aliança de Deus. Aleluia. E o Senhor exigia, aleluia, vamos dizer, condutas e regras para que a sua aliança na vida daquele homem permanecesse intacta. Ou seja, um lugar para estar cheio da presença de Deus, ele tem que estar conforme a vontade de Deus. O lugar, aleluia, para se ter a certeza que o Senhor se faz presente ali, tem que estar conforme as ordenanças do Senhor. O homem não pode andar segundo o teu próprio coração. O homem não pode andar segundo o teu próprio parecer. O homem não pode andar segundo a tua própria vontade. Mesmo que o Senhor levante alguém para executar uma tarefa, é necessário que o homem tenha compromisso até o fim, para que assim seja feita a vontade do Senhor. Porque somente é confirmada a presença do Senhor na vida do homem, na vida da mulher e no lugar de adoração, se a santificação e a obediência ao Senhor se fizer presente. A partir do momento que a igreja sai deste foco, que o homem ou a mulher sai deste foco, nós podemos ver que o próprio Senhor falou: Salomão, enquanto você estiver comigo, né, eu estarei com você. Enquanto tu me obedecer, enquanto tu estiver no teu coração de obedecer a minha palavra, de aceitar a minha vontade, então você pode ter a certeza que eu estou com você. Mas no momento a qual você colocar o teu interesse, o teu coração, a tua vontade em primeiro lugar, então não podemos mais garantir que o Senhor está conosco, porque a palavra do Senhor já está firmada para ser obedecida. A palavra do Senhor já está escrita para ser seguida. Homem nenhum, mulher nenhuma tem o poder ou a autonomia de querer mudar aquilo que já está firmado e selado por Deus. Não adianta. Embora hoje o que nós mais vemos acontecendo é igrejas saindo do foco, deixando a santidade do Senhor esquecida, sendo que a Bíblia diz que aquele que tem esperança de ver a Cristo tem que purificar, tem que santificar, tem que viver diferente das pessoas deste mundo. Mas nós vemos a cada dia o homem colocando o desejo do teu coração em primeiro lugar. Nós vemos o homem colocando os teus próprios interesses em primeiro lugar. Hoje muitas pessoas
muitos crentes, muitos evangélicos já não pregam mais essa mesma palavra. Por quê? Porque nem todos estão com foco no reino de Deus. Aleluia, meu Deus. Nem todos estão com foco na salvação das almas. Nem todos estão com foco na libertação verdadeira. Hoje o que nós mais vemos é pessoas interessadas mais no financeiro do que na salvação das almas. Quantas pessoas não têm coragem mais de pregar a palavra porque diz: se eu pregar essa doutrina apertada, muitas pessoas vão sair da igreja. Aleluia, meu Se eu pregar essa palavra da forma que é, muitos dizimistas vão sair desse caminho, vão sair da igreja, não vão querer mais dizimar nesta obra porque essa palavra é apertada. Glória a Deus. E muitos estão tentando relaxar a palavra de Deus, mas porém tentam, mas o caminho do céu ele é estreito. Eita glória. Hoje muitos podem colocar igrejas conforme o teu parecer, mas o reino de Deus, a porta do céu, ela é para aqueles que obedecem. Glória a Deus. Ela é para aqueles que se renunciam. Aleluia. Não adianta simplesmente querer ser crente para estar sentado em um banco de uma congregação. O principal interesse de um crente tem que ser a salvação da tua alma. Glória a Deus. Não adianta simplesmente querer ser visto como um crente diante das demais pessoas. Você tem que se preocupar como você está sendo visto diante aos olhos do Mestre. Como o Senhor está te contemplando? Glória. Será que Ele te vê como um verdadeiro adorador? Aleluia. Será que Ele te vê como uma pessoa que renunciou às tuas próprias vontades para o seguir? Será que Ele te vê como uma pessoa que mesmo sofrendo não nega o teu nome, a tua palavra? Oh, glória. Um negócio muito sério, meus irmãos. Aleluia, meu Deus. Muitos estão perdendo o foco, porque estão deixando a tua carne falar mais alto. Aleluia. Estão deixando a tua vaidade, o teu eu falar mais alto. Mas eu gosto disso, eu faço aquilo, eu prefiro isso, eu quero aquilo. Estão deixando o teu eu falar mais alto. E estão esquecendo de ouvir a voz do Espírito. Por isso que muitas pessoas hoje já não são mais convencidas da verdade, porque não se deixa convencer pelo Espírito. Glória a Deus. Cria uma resistência em si próprio, dizendo: eu não aceito. Para mim ser crente tem que ser do meu jeito. Eu vou para uma igreja que tem que ser do meu jeito. Hoje, muitas pessoas estão esquecendo que nós somos chamados a ser servos, né? Glória a Deus. Nós somos chamados para servir. Aleluia. Hoje muitos têm se esquecido desse detalhe e estão querendo simplesmente ser servido por Deus, unicamente ser servido. Senhor, eu vou para a igreja se o Senhor fizer aquilo. Eu só vou te aceitar se o Senhor fizer aquilo outro. Estão tentando negociar com Deus, não reconhecendo que a verdadeira necessidade do homem é Deus. Nós é que precisamos mais e mais e mais a cada dia do Senhor. Não adianta nós tentarmos negociar com o Senhor, não adianta. Nós estamos vendo o mundo indo de mal a pior. Nós estamos vendo tantas destruições, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas infelizmente muitos ainda estão cegos. E por que cegos? Porque estão com teus corações endurecidos. Estão com teus corações presos nas coisas deste mundo. Sendo que, meus irmãos, o negócio é muito sério. A cada dia mais o globo terrestre está pior. Eu tenho meditado a cada dia nos acontecimentos. Tantas pessoas perdendo a vida, tanta peste, tanta praga, tanta maldade. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo um dia após o outro. E nos dias atuais nós estamos vendo com mais frequência. Nós vemos que as mães no mundo já não têm mais o amor a qual o Senhor designou na tua palavra que uma mãe tenha para com o teu filho. Nós vemos que os filhos já não têm mais aquele amor, aquele respeito para com teus pais. Aleluia, Deus. Tantas tragédias acontecendo.
Oh, glória. Mães que deveriam proteger os teus filhos, nos últimos tempos tem dobrado os casos de mães tirando a vida dos seus próprios filhos. E os filhos também tirando a vida dos teus pais simplesmente por uma negativa. Às vezes o pai não aceita o filho fazer determinada coisa. E o que acontece? O filho pensa, vou exterminar a minha mãe e o meu pai, que eu posso viver da forma que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Nós temos visto a cada dia mais isso acontecendo. E quantas pessoas estão tão cegas que somente querem viver a vaidade, somente querem viver o mundanismo, sabendo que isso pode se findar a qualquer momento. Quantas pessoas perderam as suas vidas, né? Nestes últimos tempos foram muitas pessoas que perderam as suas vidas por essa enfermidade do presente momento, né? E tantas outras que estão surgindo. Glória a Deus, aleluia. Mas muitos estão cegos espiritualmente e enxergando somente carnalmente. Aleluia, meu Deus. Porque não estão mais aceitando a palavra de Deus, estão lutando. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm uma resistência, uma forte resistência contra a palavra de Deus. E automaticamente com essa resistência à palavra, eles estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o homem e a mulher não quer mais reconhecer os teus erros. Eu digo de um modo geral, meus irmãos, a coisa é muito séria. Nós temos que refletir. Estamos dentro da igreja, mas nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos aceitando os ensinamentos de Deus da forma que realmente Ele é. Aleluia, Jesus. É tempo de nós pensar na nossa salvação, na nossa comunhão. É tempo de pensar nas almas que estão perecendo. É tempo de pensar em todos os sinais que Jesus Cristo está mandando sobre a face da terra. E despertar que não é tempo de brincar. Aleluia, meu Deus. Não é tempo de cochear em dois pensamentos. Louvado seja o teu nome. Hoje pode ser que estamos vivos, amanhã nós não sabemos o que será. Aleluia, meu Deus. Tem tantas pessoas que fazem planos para o ano futuro. Ah, mas ano que vem eu desejo alcançar isso. Ano que vem eu tenho que alcançar aquilo. Você nem sabe se você vai chegar ao ano que vem. Eita, glória. As coisas estão se apertando a cada dia mais. Aleluia, E Deus. Jesus Cristo está tentando abrir o olho da humanidade, de você que conhece a palavra, de você que está na igreja, mas não conhece a fundo. O Senhor está tentando de toda forma te despertar, que é tempo de consertar os teus passos mais e mais na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode exaltar e glorificar o nome do Rei. Não adianta querer viver o nosso eu. Não adianta querer viver a nossa vontade. Hoje nós vemos algumas pessoas estão até mesmo assustadas com o que está acontecendo. Outras nem se preocupam, mas algumas estão preocupadas. Mas estão preocupadas, porém estão tentando dar um jeitinho brasileiro. Glória a Deus. Ah, eu vou me aproximar de Deus aqui numa oração porque o trem está feio. Eu tenho que orar porque a situação está difícil. Ah, eu tenho que ir na igreja hoje porque as coisas estão difíceis. Ah, eu vou me consertar, mas porém eu vou para outra igreja onde eu posso fazer o que eu quero. Porque eu não quero ir para uma igreja onde eu tenha que renunciar às coisas que eu gosto, sendo que o evangelho de Cristo é renúncia. Glória a O Deus. próprio Jesus, ele nos ensinou e nos deixou um evangelho de renúncia. Ele nos ensinou que aquele que quiser viver para si próprio perderá a tua vida, mas aquele que perder a tua vida por amor a Cristo, esse alcançará a misericórdia e salvação na tua alma. Então não adianta nós querer dar um jeitinho brasileiro para simplesmente aliviar a nossa consciência. Não adianta, irmãos. As coisas é muito séria e vai muito além disso. O Senhor quer a salvação da minha alma, Ele quer a salvação da tua alma, Ele quer a salvação da nossa alma, mas porém Ele não negará a palavra dEle por nenhum de nós. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer que nós venhamos nos enquadrar, seguir os ensinamentos a qual Ele nos deixou, seguir a tua palavra da forma que Ele nos ensinou. Glória, glória. E hoje muitas
pessoas estão querendo dar o teu jeitinho. E é por isso que existem milhares de doutrinas. Por quê? Cada um querendo satisfazer o teu eu. Cada um querendo satisfazer a tua vontade. Cada um não querendo abrir mão de si próprio, do teu pecado. E caçando um jeitinho de falar que Deus concorda com o erro, sendo que Deus é santo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ele é santo. Eita, glória. E sabe o que tem acontecido? Muitos têm criado uma resistência tão forte contra o Espírito, que quando escutam a repreensão do Espírito, eles querem combater contra aquilo, até mesmo procurando ocasião na palavra, para tentar falar que o teu erro é certo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que eu cheguei até mesmo a ouvir pessoa que diz que pode matar, né? Ah, mas pode matar. Não tem nada a ver, porque antigamente, na época da lei, no Velho Testamento, as pessoas matavam um ao outro, né? Então pode matar. Aí tem outro que está no adultério, no pecado do segundo, terceiro casamento, e eles começam a esfoliar a Bíblia, não para ser convencido pelo Espírito que tem que sair do adultério, não, mas para procurar ocasião, para tentar cobertar o teu pecado, ainda dizer que Deus apoia. Quantas pessoas têm olhado e falado, não, mas nós vemos aqui que Jesus falou em Mateus 19 que em caso de traição eu posso casar de novo. A Bíblia diz que em caso de traição eu posso repudiar a minha mulher. Tem pessoas que estão dizendo isso. Mas porém nós vemos lá em Mateus 19 onde o Senhor fala acerca do divórcio, mas Ele nunca abriu ocasião para um segundo casamento. Glória a Deus. E nós vemos em seguida, se nós formos refletir, examinar sobre este assunto, o próprio apóstolo Paulo, quando ele apregoava contra este pecado, para não restar sombra de dúvida, ele dizia, não digo eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do teu marido, se porém que se apartar, que não se case mais, ou que volte, né, com o seu primeiro cônjuge. É isso. Então, peraí, como que Jesus ia falar que pode? E apóstolo Paulo vem depois de Jesus falando que Jesus disse que não, que ele não apoia a tal prática. Mas hoje sabe o que nós temos visto? A pessoa quando está querendo agradar a tua carne, ele diz, não, mas o Senhor vai abrir uma exceção para mim, né? Muitos pensam, ah, mas o Senhor não vai me lançar no inferno por causa disso, não. O Senhor é misericordioso, Ele não vai ter coragem de lançar a minha alma no inferno, não. Sabe qual é a misericórdia do Senhor? Fazer você reconhecer que está no erro e é necessário você abandonar o pecado. A misericórdia do Senhor é fazer você reconhecer que da forma que você está, não está agradando a Ele. Nós temos que renunciar o nosso eu, renunciar a nossa carne, renunciar a nossa vontade, renunciar o pecado para poder estar agradando a Deus. Não adianta jeitinho brasileiro colocar a doutrina aqui na igreja, né? Porque tem a irmãos, é o que mais acontece. Quantas pessoas até mesmo abrem mão porque diz, não, mas a irmã, ela está com esse pecado aqui. Aí começa a se enganar, e enganar ainda dizer, não, mas eu não acredito que isso é pecado. Se eu pregar, a irmã vai embora da igreja. E tem outra pessoa nessa situação que vai embora da igreja também. Eu não posso falar isso. Mas o que adianta ficar enganando, meus irmãos? Se você lavar as tuas mãos diante de Deus, você está limpo perante Deus. Mas se você fizer uma alma tropeçar, uma alma perecer, uma alma ser condenada, não pense em ti que vai ser isento da punição, porque não vai. Aleluia, Deus vai requerer de cada pessoa que engana. Quantas pessoas dizem, olha irmã, Deus quer teu coração. Às vezes a irmã é tão vaidosa, aí logo já se nota que a irmã é vaidosa. A irmã gosta de esticar o cabelo, a irmã gosta de andar com batom, a irmã usa salto alto, a irmã gosta de roupa curta, colada, né? Ah, então eu não posso pregar contra essas coisas, irmã. Deus quer somente o teu coração. E deixa a pessoa no engano, no pecado, na lascívia, na mentira, no engano de Satanás, fazendo de conta que está tudo bem, sendo que não está tudo bem. O Senhor vai requerer de cada um. Não adianta se levantar
contra o ministério tal. Quantas pessoas dizem, mas essa igreja que prega isso até hoje é a igreja de antigamente. Aleluia. É a igreja do século passado. Mas porém eu quero te dizer, o meu Jesus, o meu Deus também é do século passado. Ele não mudou e nunca vai mudar. A tua palavra permanece para todo sempre. Hoje tem surgido diversidade de doutrina. Por quê? Por quê? Porque o homem está deixando o teu coração falar mais alto. Não ouve mais a repreensão do Espírito. E quando ouve a repreensão do Espírito, começa a procurar ocasião para perseguir o irmão que pregou, para destruir a irmã que pregou. Hoje o que mais está acontecendo é isso. Glória a Deus. Poucas pessoas têm coragem de abrir a boca e apregoar contra o pecado. E quando alguém abre a boca, aquele que não aceita já começa a olhar e fala, não vai adiante, vou destruir o irmão, vou fazer ele se abater, não vou deixar ele nessa fé, ao invés de obedecer, receber a voz do Espírito Santo de Deus na tua vida. Este é o motivo dos verdadeiros adoradores serem perseguidos, muito perseguidos nos últimos tempos. Por quê, meus irmãos? Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais obstinada a humanidade ficará. Essa é a verdade. Com o coração mais endurecido, a humanidade ficará. Alguns pensam, não, talvez com o acontecimento na terra, muitas almas vão se converter. Outros até mesmo dizem, porque o Senhor não faz um rebuliço na terra, para que as almas venham se converter. Mas o que nós temos visto, isso acontecendo, o globo terrestre sendo sacudido, e muitos ainda com o teu coração endurecido, não aceitando a palavra de Deus. Quantos só murmuram, quantos só blasfemam. O Senhor mandando sinais, se conserte, usando a boca dos teus servos e servas. Aleluia. E o que tem acontecido cada dia pior. A apologia ao pecado tem aumentado de uma forma que nos últimos tempos nós temos visto como nunca houve antes. Nós vemos coisas que antes pessoas de família, por pudor e decência, não falavam aos teus filhos, e hoje já não tem mais este respeito. Glória a Deus. Antes os pais escolhiam o momento de abordar um determinado assunto com o teu filho, e hoje eles já não estão tendo tempo mais para isso. Sabe o que tem acontecido, meus irmãos? Pessoas, crianças de 9 anos, 10 anos, é triste, mas é uma realidade, eu vou ter que falar. Aleluia, Deus. Eu vou ter que falar. Glória a Jesus. Aleluia. Pessoas nessa idade que dizem assim, sou homossexual. Aleluia. Uma pessoa dessa idade diz, sou lésbica. Aleluia. Irmãos, virou moda. Aleluia. Virou moda. Glória a Deus. Aleluia. A apologia está de uma forma tão imensa que mesmo eles não sendo, eles já querem se admitir que são. Nem mesmo tem a natureza ou a mente formada, mas a apologia está tão grande. É por causa, vamos dizer, do funk, né? Aleluia, Deus. Funkeiro aí, as funkeiras, a maioria se diz, sou lésbica. Aí as fãs acham bonito, né? Sou lésbica também. Aleluia. Não sabe nem o que significa. O que é isso, meus irmãos? Apologia ao pecado. Aleluia. E sabe o que está acontecendo? Estão tentando provar que Jesus está errado, que os crentes estão errados. Está tentando falar que a Bíblia, vamos dizer, é uma homofobia, né? Eles estão tentando fazer isso. Não, tem que tirar esse item da Bíblia, porque está discriminando pessoas. E hoje muitos, quando pregam contra essa prática, está chegando o tempo, irmão, sem até mesmo responder processo, né? Tem casos que é assim, está com homofobia. É crime. Falou aquilo, não pode falar. E diversos tipos de pecado estão tentando calar a boca dos servos e das servas de Deus, para que teu filho e tua filha cresça achando que é normal, achando que é tudo certo. Pecar contra Deus, fazer a tua vontade, mudar a tua natureza, mudar o teu sexo, isso não agrada a Deus. A Bíblia diz
que desde o princípio o Senhor fez macho e fêmea. Meus irmãos, não sou de abordar esse assunto, mas o Espírito Santo de Deus está mandando que eu aborde, então é necessário que eu fale. Pode glorificar o nome do Rei Jesus. Aleluia. Hoje quantas pessoas estão dizendo: o Senhor me ama do jeito que eu sou, o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Sim, meus irmãos, o Senhor te ama, Ele te aceita, mas porém a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Senhor chama a todos, convida a todos para a salvação, mas porém o Senhor abomina o teu pecado. No momento que você entra na igreja, que você começa a aprender, a intenção do Espírito é se comunicar com o teu Espírito, começar a te convencer que você está errado, que você está desagradando a Deus. Mas hoje a resistência da humanidade está tamanha que eles não reverenciam mais nem a Deus, não respeitam mais nem a Deus. Quantas piadas envolvendo o nome de Jesus Cristo, quantas piadas envolvendo a divindade santa. Nós podemos ver quantas coisas acontecendo, não respeita mais homem de Deus, mulher de Deus, não respeita a Deus, não respeita a Bíblia. O mundo está de mal a pior. A humanidade está batendo de frente contra o próprio Deus. Eu não vou dizer contra simplesmente a igreja, não, mas a humanidade está batendo de frente contra o próprio Deus. Por quê? Nós vemos que quando Paulo, quando ainda era Saulo, ele perseguia ali o povo de Deus. Pensava ele: estou perseguindo um povo, estou perseguindo uma seita, estou perseguindo os crentes. Porém, no dia que ele caiu nas mãos do Deus vivo, o que o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E Saulo falou: quem és tu que eu tenho perseguido? E ele falou: eu sou Jesus a quem tu tens perseguido. Mas palmas glorificam o nome do Rei Jesus. Aleluia. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para o homem querer bater de frente com Deus. Duro é para o homem querer resistir a Deus e achar que pode sair vitorioso, achar que pode parar o povo, a igreja, a mensagem de Jesus. Porém não pode, porque nós vemos o quê? Mesmo quando Paulo estava preso, ele escrevia cartas, para as igrejas. Essa é para a igreja, essa aquela para a igreja. E ele falava assim: eu estou preso, porém a minha boca não está presa. Eu posso continuar de alguma forma anunciando o nome de Jesus. Então não adianta, meus irmãos, a palavra de Deus é essa. Não adianta querer colocar doutrina para agradar o homem. Não adianta querer colocar ensinamentos para agradar a humanidade. O que adianta agradar as pessoas e desagradar a Deus? O único que pode nos conceder vida eterna é Jesus. E Jesus somente se faz presente em você, templo, se houver santidade, porque Ele é santo. Se não houver santidade, não tem como Ele habitar em ti, não tem como Ele habitar na tua vida. Hoje muitos pulam, rodopeiam e gritam e diz que está cheio do Espírito Santo. Irmãos, estamos vendo muitas manifestações estranhas. Estamos vendo muitas coisas, vendo e ouvindo muitas coisas estranhas acontecendo sobre o globo terrestre, sobre a face da terra. Isso também é sinal que Jesus está voltando. Nós vemos doença, nós vemos peste, nós vemos rumores de guerra. Nós vemos os filhos que já não amam mais seus pais, os pais que já não amam mais seus filhos, se levantando um contra o outro para se matar. Nós vemos peste, nós vemos fome. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Eita glória! Não é tempo de se prender nas coisas dessa vida, irmã. Mas eu tenho umas coisas para resolver, irmã. Por enquanto eu não posso aceitar a Jesus, porque eu tenho umas coisas para resolver. E se eu for crente, irmã, não vai dar para me resolver. Aleluia. Cuidado. A Bíblia diz que a nossa vida, o nosso fôlego de vida é como um vapor. Aparece por um instante e por outro instante desaparece. Aleluia. E eu quero ainda falar para você
que todas as pessoas, vamos dizer assim, dificilmente alguém, vamos dizer, previu a tua morte ou soube da tua morte. Todos foram pegos de surpresa. Quando saíram da tua casa, despediu da tua esposa e falou: amor, volto mais tarde, e não voltou. Aleluia. Quantos dormiu pensando amanhã cedo eu vou acordar porque eu tenho que trabalhar e não acordou? Quantos pensou talvez que se recuperaria de uma determinada doença e não se recuperou? Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, temos que pensar sim na nossa eternidade, porque todo vivente tem ciência da tua morte. É isso que a palavra de Deus diz. Você sabe que aqui, a qualquer momento, te é tirado o fôlego de vida. Você respira hoje, amanhã, se Deus não te conceder fôlego, você não tem mais. Todo vivente tem ciência da tua morte. Então nós temos que pensar o quê? Na eternidade. Não se engane, porque muitos dizem, algumas religiões dizem: olha, tem um lugar lá para purificação. Se você foi mal nesta vida, vai ter a purificação lá, você vai ter um tempo para se limpar e depois disso você vai para o céu. Olha, vamos fazer missa do 7º dia para abrir o teu caminho, vamos acender vela para abrir o teu caminho, para clarear o teu caminho. Não adianta, meus irmãos. Você decide a tua eternidade enquanto você está em vida. Não adianta se agarrar às coisas deste mundo, porque uma hora ou de outra você vai ter que partir deste mundo e largar tudo para trás. E a tua eternidade é para todo sempre. Tempos atrás, vi uma jovem, a qual sempre dizia assim: eu não consigo ser crente, porque eu gosto demais das coisas do mundo. Aleluia, meu Deus. Ela dizia assim: as coisas do mundo me prendem. Eu não consigo pensar que eu tenho que largar tantas coisas para mim ser crente, para me seguir a Jesus. Então eu prefiro não arriscar, porque eu não dou conta de ficar sem o meu esmalte. Eu não dou conta de ficar sem o meu batom. Eu não dou conta de ficar sem esticar os meus cabelos. Eu não dou conta, irmã. Faz parte do meu dia a dia. Eu olhei para essa irmã e disse: infelizmente, de uma forma ou de outra, do mundo você sai. Aleluia. Não adianta se agarrar aqui e falar assim: eu amo o mundo, porque de uma forma ou de outra você vai ter que deixar ele para trás. Aleluia, meu Deus. Bem-aventurado é você se você deixar o mundo para trás para encontrar com Jesus. Aleluia. Mas se porém você abraçou as coisas deste mundo, eu quero te falar que o que te espera após essa vida será pior. Sabe por que pior? Será eterno, meu irmão. Será eterno. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez até aqui, não importa o que você está fazendo, mas você tem vida. Você tem vida. Jesus te concedeu mais um dia de vida. Então, se você olhar para si hoje e falar: eu quero esse Jesus na minha vida, você alcança a misericórdia, você alcança o perdão, você alcança a salvação se perseverar na palavra de Deus. Pode glorificar o nome do Rei Jesus. Aleluia. Você tem esse privilégio. Não importa o quanto você pecou. Olha que Jesus maravilhoso. Às vezes o ser humano, tão difícil perdoar uma coisinha desse tamanhozinho, né? Que o outro irmão fez, o irmão me feriu, o irmão me ofendeu, aquela pessoa me magoou. Tá aqui, ó, tá guardado no coração, eu não consigo. E olha quantas afrontas você fez, nós fizemos, melhor dizendo, para Jesus. E no dia quando nós falamos: Jesus, me perdoa, Ele abriu o braço e nos abraçou com amor e misericórdia. Quantas pessoas chegou aos pés de Jesus chorando, né? Senhor, muda a minha história. Senhor, muda a minha vida. Senhor, faz alguma coisa por mim, porque eu não dou conta mais. Quantas pessoas chegou aos pés de Jesus quebrantado e Jesus não jogou na tua face nada que você fez no teu passado. Independentemente do que você praticou, Jesus não quer saber. Ele só quer que você se arrependa. Ele só quer que você o reconheça como o único e suficiente Salvador. Ele só quer que você largue o teu eu. Ele quer que você viva em santidade e faça diferente daqui para frente. E a tua salvação está garantida. A
esperança dos viventes é a tua vida, porque enquanto há vida, há esperança. Mas nós temos que saber, nós não somos para sempre, nem podemos ver, né, o dia que nós vamos partir. Aleluia. Nós não sabemos, irmãos, porque se nós soubéssemos seria muito fácil, né? Se eu for morrer amanhã, eu aceito Jesus hoje, mas eu quero te dizer, com Jesus não tem jeitinho brasileiro, não. Jesus vê o teu coração, Ele vê a intenção do teu coração, Ele vê o teu pensamento, Ele contempla todas as coisas. Tem pessoas que de diversas formas quer dar um jeitinho brasileiro, né? Mas salvação, meus irmãos, eu quero te dizer, é para aqueles que se arrependeram do fundo do teu coração. É para aqueles que renunciaram o teu pecado, a tua vaidade, o teu eu, que não entrou em um lugar de adoração pelo teu eu, mas que entrou num lugar de adoração por Jesus. Eu costumo dizer que a igreja pentecostal do Filho de Deus é uma igreja onde o único atrativo é Jesus. Algumas pessoas já perguntaram para mim: tem alguma coisa na tua igreja para chamar a atenção dos jovens? Tem algum movimento na tua igreja para trazer os jovens para a igreja, para trazer os jovens para os braços de Jesus? E eu sempre respondo: o atrativo da igreja é Jesus. As pessoas têm que vir por Jesus, não é colocar globo, né? Igual muitas igrejas colocam globo. Mas o jovem tem que sentir a vontade, porque o jovem gosta de dançar. Aleluia. Mas nós temos que fazer coisas nessa igreja aqui, movimentos para o jovem, porque o jovem gosta. Irmãos, eu quero te falar uma coisa: a palavra de Deus, ela não muda para o jovem, não. Ela não abre exceção. Ela é a mesma para a criança, ela é a mesma para o idoso, ela é a mesma para o jovem, ela é a mesma para todas as pessoas. Pode glorificar o nome do Rei. Aleluia. Então, que negócio é esse? De o mais velho poder servir apertadinho, né? E o jovem poder servir escancarado. Aleluia. Que negócio é esse? Aquela irmã já é mais de idade, né? Para ela é mais fácil. Glória a Deus. Agora, para o jovem, tem que ter um atrativo para chamar o jovem. Meus irmãos, o único atrativo que tem que ter na igreja é Jesus. A única coisa que tem que ter numa igreja para chamar e atrair é Jesus. Não adianta engodar a alma de ninguém com coisas dessa terra. Não adianta engodar, atrair o eu de ninguém. Não adianta. A irmã, quando era do mundo, ela gostava de uma danceteria, né? Então ela tem que ir para a igreja onde tem um movimento assim parecido com a danceteria. Misericórdia, meus irmãos. Você tem que ser uma nova criatura. Eita glória. Quando você aceita Jesus, as coisas passaram, ficou para trás. Você não pode mais deixar a tua carne te dominar. O mundanismo já está aí te chamar. Você não pode. Glória a Deus. Pelo contrário, eu dançava lá no mundo, eu gostava daquela música, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Pode glorificar o nome do Rei. Aleluia. Eu gostava muito de muitas coisas lá no mundo. Hoje, muitos estão transformando a igreja. Diz que estão modernizando, mas estão mundanizando. Estão deixando o mundo entrar dentro da igreja. Tem igreja que parece mais uma danceteria, uma discoteca, uma boate, ou sei lá o que é, do que um lugar de adoração. E o nosso Senhor não está feliz com isso. E foi por isso que o Senhor falou para Salomão: Salomão, se você obedecer os meus decretos, os meus mandamentos, a minha vontade, então eu serei contigo, Salomão. E assim é o Senhor conosco nos dias de hoje. Aleluia. Se você aceitar a transformação do Espírito Santo de Deus na tua vida, Ele é com você. Irmãos, converter. Eu sempre costumo citar isso. Tem pessoa que diz assim: eu me converti quando eu tinha 15 anos. Eu me converti quando eu tinha 18 anos. Aleluia. Irmão, eu me converti quando eu tinha 20 anos. Converteu? Será que converteu? Aleluia, meu Deus. Alguém já teve a curiosidade de pegar um dicionário e ver o que significa a palavra conversão? Aleluia, Jesus. A palavra conversão, pelo dicionário, ela significa transformação, Glória a Deus. mudança.
E quantas pessoas dizem, eu me converti, mas as velhas manias estão tudo ali. A velha pessoa está tudo ali. O velho modo de viver está tudo ali. Que transformação, que mudança foi essa? Que conversão foi essa? Que aquela pessoa continua a mesma coisa de quando estava no mundo. Aquele que se converteu, as suas palavras são notáveis. Aquele que se converteu, o seu comportamento é notável. Aquele que se converteu, toda a sua conduta é notável. Por quê? Há diferença entre o velho homem e a nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode glorificar o nome do Rei. Aleluia. Entendi hoje também. Quando eu era mais jovem, eu fui para um ministério tal. Não vou falar nome porque não convém. Mas eu fui para um ministério aonde aquele ministério, aquela igreja, aquele pastor não exigia nada da minha pessoa. Eu nem sabia o que era Bíblia, não sabia o que era Jesus, não sabia o que era doutrina, não sabia. Simplesmente estava ali por quê? Porque tinha muitos jovens, né? E eu queria estar no meio dos jovens. Eu queria estar agrupado no meio dos jovens. E no meio daqueles jovens, irmãos, eu via namoricos, jovens se agarrando com jovens, jovens falando gírias, jovens que quando estávamos na rua, não tinha testemunho nenhum de crente. Naquele tempo eu não tinha esse entendimento, hoje eu tenho. Nós vivíamos segundo a nossa própria vontade. O que tinha vontade de falar, nós falávamos. O que tinha vontade de fazer, nós fazíamos. O que tínhamos vontade de vestir, nós vestíamos. Nós vivíamos ali no meu eu. O crente era somente, não dizia que era crente só porque estava dentro da igreja. Aleluia, Deus. Mas obreiros, meus irmãos, dizia, fulana está te chamando atrás da igreja, quer ficar com você. Tem acontecido muito isso. Aleluia. Jovens que estão dentro da igreja ali, mas de Jesus não querem saber nada. E sabe o que acontece, meus irmãos? Eu, da forma que eu estava, sem transformação nenhuma, sem conhecer nada, o pastor chegou até mim e disse, a irmã quer se batizar? E eu fui pela maioria. Perguntei aos demais jovens, primas que estavam ali, vocês vão batizar? Vamos batizar? Como se batismo fosse um nada. Cadê o ensinamento do batismo? Cadê o ensinamento do que significa, o que é um batismo? Não tinha, meus irmãos. E eu pensava, batizar? Vamos. Pela multidão ali, né? Vamos batizar então? E minhas primas, eu vou. E eu queria batizar também. Cheguei até minha mãe e disse a ela, mãe, quero batizar. E minha mãe falou, filha, você ainda é nova, batismo é coisa séria. A minha mãe, meus irmãos, veja só, não era papel de um pastor? Não era papel de uma pessoa que estava à frente da igreja falar o quão sério era um batismo, o que ele simboliza? Não tive esse ensinamento. E muitos pastores estão com essa falha. Não traz o ensinamento do que é o batismo, o que é necessário, o que ele simboliza, o que ele significa. Aleluia. E é por isso que tem pessoas que dizem, sou cheia do Espírito Santo e está na carne pura. Porque não sabe nada do Espírito de Deus. Aleluia. E assim, louvado seja Deus que mamãe não permitiu, né? Pelo pastor teria me batizar. Mesmo endemoniado do jeito que eu estava, eu digo endemoniado porque fazia tudo que o mundo oferece, né? Aleluia, aprontava as coisas de adolescente e tudo, então estava cheio de demônios. E o pastor ia me batizar daquela forma. Minha mãe não deixou. E o que aconteceu? Após passar anos, algumas coisas na vida, me converti, verdadeiramente aceitei Jesus em uma igreja onde apregoava a doutrina dos céus. Aonde me ensinava que eu tinha que mudar as minhas vestes. Eu falava muitas gírias. Aquela ministra ali naquela época, né? A dirigente, vamos dizer assim. Ela, irmão, tem que largar as gírias. Você não pode batizar desse jeito. Porque é mundanismo. Irmã, vá orando, vai jejuando para Deus fazer uma obra na tua vida. Irmão, não pode namoricos, né? Não pode, porque você somente pode namorar no dia que você ter seu esposo. Você não pode estar se envolvendo com um jovem da igreja não, porque nenhum te pertence. Aleluia. E foi muitos ensinamentos, irmãos, observe bem. Eu cresci dentro de uma igreja, mas eu encontrei Jesus verdadeiramente aos meus 18 anos.
Aí que eu conheci Jesus, porque eu sabia, entendi que a minha vida não era minha, a minha vida é dele. Eita glória. A vontade não devia ser a minha, mas a vontade dele. Louvado seja o teu E ali eu fui ensinado passo a passo o que deveria ser feito para me alcançar o Espírito de Deus, oração, jejum, obediência, vigilância. Glória a Deus. Assim eu fui ensinada. E muitas igrejas já não faz mais isso. Não faz. Aleluia. Irmão, Deus quer teu coração. Aleluia. Irmão, não precisa mudar nada, né? Glória, glória, glória. Irmão, pode estar até mesmo amaziado. Tem pastores que, irmãos amaziados, estão descendo as águas. Você sabia que se você está amaziado com alguém, você está em prostituição, em fornicação diante dos olhos de Deus? Aleluia a Deus. Se você se casou com uma pessoa e se separou e está com outra, isso é adultério. Mas se você não se casou, nunca se casou, mas está morando ali com uma pessoa, mantendo contato, sem ser o teu marido, sem ser a tua esposa, você está em fornicação, você está em prostituição. E quando os pastores simplesmente, você quer batizar, você quer somente volume na igreja. Somente volume, somente dízimo, somente aparência. Glória a Deus. E cadê o Espírito? Glória a Deus. Tem como o Espírito Santo de Deus habitar em um lugar desse, igreja? Louvado seja o teu nome. Tem como o Espírito Santo habitar em um corpo onde há imundícia de pecado? Sendo que a própria palavra dele diz que ele não habita em templo sujo. Eita glória, aleluia. É palavras duras, meu irmão, minha irmã. Mas é palavra de salvação. É palavra de Jesus Cristo. E pode glorificar ele com as palmas. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus não pregava uma pregação light, vamos dizer assim, que a carne do homem regozijava, não. Eita glória. Pelo contrário, a carne era ferida na mesma da hora. A Aleluia. carne era ferida, mas o Espírito regozijava. Oh, glória a Deus. Certa vez, Jesus pregando, e pessoas começaram a se levantar e a retirar. Não suportava as palavras de Jesus. E Pedro olhou para ele e falou: mestre, tu está pregando muito duro. Essas palavras são duras demais. Olha, as pessoas estão se levantando e se retirando. Aleluia, aleluia. Jesus olhou para Pedro e disse: vai com eles, Pedro. Aleluia. Vai com eles. Glória a Deus. Pedro olhou para Jesus e falou: não, eu não vou, porque só tu tem palavra de salvação. Pode glorificar o nome do Rei Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então que essa mensagem sirva de despertamento Oh, glória. para toda a igreja. Não deixe levar pelo que teus olhos veem. Oh, glória. Ah, mas eu gosto daquilo ali. Se você quer ser crente só para falar assim, eu sou crente, igual quando eu era mais nova, né? Achava bonito falar que era crente. Não sabia eu que estava envergonhando o nome de Jesus, Aleluia, meu Deus. escandalizando a palavra do Senhor. Porque aonde eu chegava eu dizia assim: eu sou crente, eu sou serva de Deus, eu sou evangélica, porque eu estava dentro daquela igreja ali, planejando o batismo e tudo, e eu achava simplesmente bonito falar que eu era crente. De toda maneira, fazia tudo que era errado, que o adolescente se atrai e faz, eu praticava. E pensava que era crente. Então cuidado, não deixa a tua carne falar mais alto de entrar na igreja. Olhou um jovem, né? Vou ficar nessa igreja. Às vezes a tua amiga está naquela igreja. A minha amiga. Ah, eu vou para aquela igreja porque tem muito jovem. Aleluia. Essa igreja aqui, como se diz, tem só velho, né? Glória a Deus. Já ouvi muitas pessoas falando: não, essa igreja aqui é a igreja de velhinho. Aleluia. Eu já ouvi isso. Igreja de doutrina é igreja para velhinho. Igreja de jovem é aquelas igrejas, né? Que parece uma boate, uma danceteria. Então precisa se converter, não, porque quem se converte quer salvação. Aleluia. Quem se converte quer Jesus. Aleluia. Não adianta viver de aparência. Oh, glória. O nosso Jesus, ele vai te julgar pelas palavras que aqui está, Oh, glória. pelo conhecimento que até aqui você alcançou.
Você vai ser julgado por isso. Não deixa a tua carne te seduzir, o teu eu. Ah, irmão, mas a igreja lá disse que pode. Sabe por que a carne muitas vezes está puxando, né? Está saltando. Ah, lá eu posso. Lá eu posso. Mas peraí. E Jesus? Você buscou uma direção de Jesus? Aleluia, meu Deus. E o Espírito de Deus? Você procurou intimidade com Ele para saber se Ele se faz presente naquele lugar? Deixa a glória. Porque se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Deixa a glória. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, no teu corpo, impossível é você se transformar num corpo de glória. Glória a Deus. Porque Ele é responsável de transformar o nosso corpo físico em um corpo de glória. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que pulam, né? Para impressionar o jovem. Pula ali e fala em mistério. Meu Deus, aquela coisa que a outra jovem olha e fala, tá cheio do Espírito, o jovem está aí na carne, só querendo chamar a atenção da jovem. Aleluia. Irmão, eu já vi tanta coisa. Pessoas que até mesmo supõem profecia, né? Para outra fala assim, nossa, ele é usado, é de Deus, é de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com esse negócio. Às vezes a carne é de Deus, é sua carne que está se atraindo, que está engodada, que está chamando e não tem nada de Deus. Oh, glória. E casamento é coisa séria. Aleluia. Assim como não estão pregando sobre o batismo, não estão pregando também o que é um casamento. Aleluia. E tem muitas pessoas sendo levadas só pela carne, só pelo desejo da carne. Eu tenho que casar, eu tenho que casar. Jovem da igreja naquele desespero, eu preciso casar, eu tenho que casar. Encontra a primeira, né? Agora eu caso. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Nem buscou a direção de Deus. A carne está falando, é bonitinha, né? A jovem, ó, interessante. A jovem é interessante. Aí tá, é de Deus, é de Deus. Não é de Deus, é nada. Aleluia. Aí quando casa, luta. Aí fala, eu vou divorciar, tá dando certo, mas não. Saciou a carne, né? Agora quer jogar pro canto. Aleluia a Deus. Glória. E é interessante nós estar atentos. Casamento não é só carne não, meus irmãos. Aleluia. Casamento não se faz só na vontade física, não. Aleluia. Senhor. É muita coisa que envolve um casamento. Então, se você ainda é solteiro, procura de Deus, busca de Deus, antes de você se casar, mas de verdadeiramente do Senhor. Não deixa a tua carne te enganar, não. Aleluia. E se você já casou, luta para o teu casamento não chegar ao fim. Eita, glória. Não deixa o falso profeta te enganar dizendo, se não deu certo, largue casa de novo. Cuidado, irmãos. Glória. Nesse negócio de largue casa de novo, a tua salvação está correndo um sério risco, né? Aleluia. Hoje muitos ministros se dizem ministros de Deus. Dentro da igreja, irmão, tá passando luta. A irmã tá dando trabalho, a mulher tá difícil. Glória a Muitos Deus. pastores, ao invés de falar, irmão, vamos fazer uma campanha aqui pela sua mulher vai ser liberta em nome de Jesus. Irmão, paga um preço em oração por ela. Irmão, Deus pode mudar a tua situação. Sabe o que muitos têm falado? Larga ela e casa com outra. Arruma outra. E segue a vida. Tem um ditado que eles estão dizendo agora, vida que segue, né? Estão usando muito esse ditado, vida que segue. Cuidado. Vida que segue, mas a vida que é passageira. E o que será da tua eternidade? Aleluia. Como são as decisões que você está tomando? O que você está fazendo? Glória a Deus. Cuidado. A partir de hoje, se você entrar, vamos dizer assim, em uma igreja onde não há um mover de Deus, você não é inocente mais. Aleluia. Você ouviu essa mensagem, você não é inocente mais. Se você entrou em uma igreja onde muitas vezes a tua carne está emocionada, sabe o que acontece, irmãos? Muitas pessoas entram na igreja, aí a carne se emociona porque falou tudo o que queria ouvir. Aí diz, Deus falou comigo. Aleluia. Como assim? Será que foi Deus? Glória, glória. Será que não foi a sua carne que se emocionou porque era aquilo que o seu coração, a tua carne, o teu eu almejava ouvir, não? Aleluia, aleluia. Muitas vezes é assim, a repreensão que vem do Espírito. Alguns dizem, não gostei dessa palavra. Aleluia. Não gostei dessa igreja. Não gostei daquela irmã, não gostei do jeito que ela fala, né? Aleluia. Não gostei, amanhã nós vamos procurar outra. Glória a Deus. Aí diz que não gostou. Aí quando vai em outra igreja que fala, irmã, Deus quer seu coração.
Irmã, Deus está te dando uma casa. Irmã, Deus está te dando um carro. Irmã, Deus está te dando riqueza. Deus está te dando dinheiro. Aí a irmã, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Aleluia. Será, Senhor? Absorve tudo aquilo, porque era tudo que o teu erro, a tua carne, a tua vontade precisava ouvir. Glória, meu Deus. E diz, hoje o Espírito falou comigo. Que Espírito foi esse? Cuidado com esse negócio. Será que foi o Espírito Santo? Será? Porque quando o Espírito de Deus, ele usa os teus servos, a tua serva, o normal é a tua carne se ferir um pouquinho. Às vezes você fala, Jesus, mas é muito estreito. A palavra de Deus diz que o caminho que leva ao céu é estreito, né? A porta é estreita, é apertada. Às vezes você pensa, Jesus, mas quem vai conseguir? Aquele que buscar do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque aquele que é cheio do Espírito, ele tem prazer em obedecer. Ele tem prazer em agradar. Ele tem prazer em ter comunhão, porque verdadeiramente o Espírito de Deus ama a Deus. E para você amar a Deus de verdade, você tem que estar cheio desse Espírito, porque o Espírito Santo, ele ama a Deus, ele testifica com tudo que é de Deus. Então, para você se encher, se alegrar e obedecer, você tem que estar cheio do Espírito. Enquanto você não é cheio do Espírito, sabe o que você vai pensar? Às vezes está até obedecendo, mas a minha vontade era outra. Mas eu queria tanto um batom, eu era tão mais bonita com batom. Mas eu era mais linda quando eu usava aquelas roupas coladas. Quando eu usava os meus saltos altos, né? Eu chamava muito mais atenção. Aí fica ali pensando, dando asa pro diabo trabalhar na mente. Aleluia. Aí, aquele que é cheio do Espírito, quando Satanás vem, como diz o pastor Eduardo, querer colocar a varejeira, né? O crente cheio do Espírito fala, aqui não, Satanás, para trás de mim, porque na minha frente é Jesus Cristo. Nas palmas glorifica o Rei. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, se você ainda não tem prazer em servir, em obedecer, busca do Espírito, está faltando na tua vida. Oh, glória, Jesus. Se você acha que a palavra de Deus é pesada demais para você, está faltando do Espírito. Porque aquele que é cheio, ele fala, Senhor, por mais que eu faça, ainda é pouco. O Senhor fez tanto por mim. Aquele que é grato, ele fala, Senhor, é por gratidão. E por mais com tantas obras que eu venha fazer nessa terra, ainda é pouco. Não chega nem aos pezinhos do que o Senhor fez por mim. Aquele que ama a Deus é assim. Eu tenho que abandonar o pecado, eu vou abandonar o pecado. Eu tenho que orar, eu vou orar. Eu tenho que jejuar, eu vou jejuar. Eu tenho que esperar em Deus, eu vou esperar em Deus. Eita, glória, aleluia. Mas aquele que está na carne, tudo é para ontem, tudo tem que ser hoje, tudo tem que ser agora. Louvado seja. Não importa se é a vontade de Deus, mas eu quero. Não importa se é o que Deus designou, mas tem que ser. Pessoas que estão colocando Deus na parede. Tem que ser assim. Se não for assim, eu saio da igreja. Se não for assim, eu desvio. Se não for assim, eu não te sirvo mais, irmãos. Vamos nos colocar no nosso lugar. Olha para você, meus irmãos. Aleluia. Com toda a sinceridade da tua alma, olha para você. Olha para a imensidade do Senhor. Quem somos nós? Aleluia, Deus. Quem nós somos para querer colocar Deus na parede e falar, tem que ser, tem que ser. Irmãos, quem somos nós? Glória a Deus, aleluia. Nós temos que buscar a cada dia a misericórdia do Senhor, a força do alto, intimidade com o Espírito de Deus, para que não venhamos ser rejeitados. Aleluia. Analisa a tua vida a cada dia mais. Jesus está às portas. O que você está vendo acontecer, coisas piores ainda veremos, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus diz. Tem pessoas que não aceitam isso. Eles querem ouvir assim, dias melhores virão. Dias melhores acontecerão, meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz que à medida que aproximar a vinda de Cristo, não será fácil para nós. Deus, aleluia. Não será fácil para o globo terrestre. Então nós temos que fazer o quê? Irmão e irmã, tem filho jovem? Você tem filho jovem? Você tem filho criança? Dobra o teu joelho e ora por eles. Oh, glória. Ora pela tua casa. Ora pela tua família, porque as coisas não estão fáceis. As coisas não estão brincadeira.
Você tem que buscar a misericórdia de Deus para dentro do teu lar. Você não imagina o que Satanás está plantando no coração e na mente dos jovens. É coisa terrível, é coisa horrível, meus irmãos. A desobediência, a revolta, o ódio, a mágoa. Satanás está trabalhando, colocando mágoa no coração dos jovens, das crianças, a raiva dos seus pais. Mágoa. Estão colocando isso. Às vezes colocando pensamentos ruins para fazer contra os seus pais. Está acontecendo. Aleluia. Então você, que já tem entendimento, começa a cercar a tua família, a tua casa, o teu lar, os teus filhos em oração. Porque Satanás está fazendo destruição e isso você pode ver. Não precisa ter olho espiritual para enxergar o que eu estou falando, não. Você pode ver com o teu olho físico a destruição que Satanás está fazendo. Olha quanta bagunça. Meus irmãos têm me surpreendido de uma forma. Pessoas que fazem coisas dentro do teu lar e em seguida diz, não me lembro de nada, não me lembro do que eu fiz, não me lembro do que aconteceu. Outros diz, fiz mesmo, não estou nem aí, faço de novo. Então nós estamos vendo a fúria de Satanás contra a humanidade. Cerque a tua casa de oração. Cerque a tua casa, a tua família no jejum. Peça a proteção de Deus. Ore um pelos outros. A partir de hoje começa a repreender a fúria de Satanás que está no coração dos teus filhos e filhas. A fúria de Satanás que está sendo semeado dentro do coração dos esposos e das esposas para que os pais venham se odiar. Aleluia, Deus. Glória. A vontade de Deus é que marido e mulher se amem, se respeitem e andem unidos. Mas hoje nós vemos Satanás colocando ódio. A mulher, eu não obedeço de jeito nenhum. De forma alguma. Não manda em mim. Quem grita aqui em casa mais alto sou eu. E se falar alguma coisa eu ainda vou na garganta. Nós estamos vendo coisas dessa natureza, meus irmãos, acontecendo. Eu estou sorrindo, mas é fatos reais que está acontecendo. Deus, aleluia, Jesus. Então as coisas não é brincadeira. Ore pelos teus filhos, pelo teu lar, pela tua família. Pede a Deus para repreender os pensamentos malignos que estão no coração, né? Das pessoas que estão dentro da tua casa, ou até mesmo das pessoas que te rodeiam. Ou melhor, vamos orar todos, meus irmãos, uns pelos outros. Pode glorificar o nome do Rei Jesus com palmas. Aleluia, Jesus. Somente para finalizar, tempos atrás eu li, né, vamos dizer assim, algo que me chamou muita atenção. Um adolescente queria sair para a festa, né? Isso aconteceu lá em Aparecida de Goiânia. Adolescente queria porque queria sair para a festa. Nova, 12, 13 anos. E a mãe, não, você não tem idade para sair para a festa, você não vai. E ela queria porque queria ir para a festa. E a mãe relutou para que não fosse. E ela, querendo sair, independentemente da consequência, fez o mal para tua mãe. Fez o mal. Enquanto a tua mãe preparou algo ali para a mãe, colocou veneno, meus irmãos. Porque viu a mãe como um impedimento, porque ela queria viver a vida dela. E a mãe foi para o hospital, passou mal, agora passa bem. Mas ela falou, não quero mais minha filha dentro de casa porque eu tenho medo dela. Eu não sei mais do que ela é capaz, eu desconheço. E o conselho tutelar falou, não, tua filha é de menor e você tem que ficar com ela e pronto, acabou. Você tem que cuidar dela porque ela é de menor. E a mãe estava desorientada, sem saber o que ainda poderia acontecer. E é por isso que eu digo, isso é somente um exemplo de muitos e muitos que estão acontecendo. Ore pelos teus filhos. Satanás aproveita, vamos dizer, a fase da rebeldia, né? Para semear coisas horríveis na mente e no coração. E nós vamos vencer a Satanás como? Oração e jejum. Muitos não têm esse entendimento, mas nós temos. Pode glorificar o Rei. Aleluia. Muitos lá fora não têm esse entendimento. Ainda nos chama de louco, né? Mas vamos ganhar essa causa em Cristo Jesus. Dobra o teu joelho. Fala, Jesus, liberta meu filho. Lava o coração, lava a mente. Repreende a casca de demônio. Repreende todo o pensamento. Meu esposo, minha esposa, minha família. Ore por todos, meus irmãos. É tempo de orar um pelos outros. E veja, é sinal da vinda de Jesus. Aleluia. Conserta cada dia mais. Não é tempo de ficar brincando. Eita. Muitas pessoas
tem perdido a vida de maneira que nunca desconfiaria, né? Vamos dizer assim, que poderia perder a vida. Às vezes alguém ali dentro do teu lar, misericórdia, mas está acontecendo. Pensa, não, é impossível isso aqui acontecer na minha casa, é impossível. É impossível se você se manter em constante jejum e oração, porque o diabo não brinca de ser diabo. E você não pode brincar de ser crente. Você não pode brincar de servir a Deus. Nós não podemos levar as coisas à brincadeira, mas nós temos que ver as coisas com a imensidão que verdadeiramente ela é. Glória a Deus. Vamos nos colocar na posição do Senhor, a nossa vida no altar de Deus, para que assim nós possamos alcançar a misericórdia de Deus nesta vida, né? E muito mais após ela. Amém? Mas palmas, glorifica o nome do Rei Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Levante as suas mãos ao alto. Diga comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus, que nos deu a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pode glorificar o nome do Rei Jesus com palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.